Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, tá feliz da vida? Porra, terceira seguida, galera. O que é isso? Terceira vez que o Botafogo vai pra disputa de pênalti, mas a garotada já tá ficando especialista. O Botafogo despacha o Resende, vence o time aqui do Rio de Janeiro nos pênaltis e vai para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso totalmente desfalcado, um time que metade ficou no Rio de Janeiro, grande parte ficou com Covid, e o Botafogo na raça, na vontade, consegue passar pelo Resende mais uma vez nos pênaltis. E uma reação, né, galera? O Botafogo reagiu, muita gente, eu mesmo já fiquei preocupado, tomou um gol no início do segundo tempo. O Botafogo, a única vez em que tomou o gol saindo atrás do placar, perdeu o jogo, né, pro Petrolina na fase de grupos, mas conseguiu reagir 3 minutos depois, o Maranhão empatando para o Botafogo. A grande verdade é que o Botafogo foi muito melhor no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, o que eu falei no vídeo da manhã sobre a questão da oportunidade da finalização. Esse time tem um grande problema de finalização, né? Enfim, Botafogo conseguiu, na raça, na vontade, levou para os pênaltis e aí valeu a estrela dos jogadores do Botafogo que bateram melhor, os caras lá, um pênalti para fora, outro na trave. O Botafogo foi mais competente, ficou com a vaga, não interessa se é no campo, se é nos pênaltis. A questão é que o Botafogo tá nas quartas de final e tá aguardando Novo Horizontino ou América Mineiro. Tá certo? Bom, gente, vou falar também sobre uma entrevista que... Opa, vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi o Cacheiro, não, foi o Tairo Arruda, porque o Botafogo, nessa fase da transição para a SAF da Eagle Holdings, né? Tá vendo essa auditoria, e o Botafogo, a governança do Botafogo está acontecendo por 3 membros indicados pelo Botafogo, não vou falar comitê de transição não, que dá azar, né? Nesse grupo de transição, né? E 2 indicados pelo John Textor, exatamente o Danilo Cacheiro e o Tairo Arruda, que inclusive deu uma entrevista hoje para a Rádio Gaúcha, uma entrevista muito interessante. A gente pegou aqui alguns destaques do que o Tairo falou, especialmente sobre reforços. Mas foi uma entrevista muito esclarecedora. Separei aqui alguns trechinhos para vocês, né? Para a gente poder comentar sobre o que o investidor, representante, na verdade, do investidor John Textor, está falando sobre como vai ser o Botafogo nesses próximos 50 dias, 60 dias, ou 40 dias, se essa auditoria durar o menor tempo possível, que eu acho que será aí uns 40 dias, né? Já tem muita coisa adiantada, enfim. Vamos aqui ao que o Tairo Arruda falou à Rádio Gaúcha. Primeiro, ele fala dessa união Botafogo e John Textor. Para quem não sabe, o Tairo Arruda e o Danilo Cacheiro foram os responsáveis, né, por apresentar o projeto do Botafogo para o John Textor. Ele, Tairo Arruda, é diretor da Matix Capital. A Matix Capital, ela não vou dizer que é nova no mercado, né? Ela já está aí há 3 anos, né, nessa área de investimentos. E graças à Matix Capital que o Botafogo hoje está sendo adquirido por John Textor. Então, primeiro, ele afirma que a euforia do torcedor é muito justificável para aqueles que acham que não pode ter euforia, nada tal. Ninguém mais entende desse investimento do que o Tairo Arruda e o Danilo Cacheiro e o Jorge Braga, né? Ele diz que a euforia do torcedor é muito justificável. Principalmente, ele vai traçar aqui o paralelo. O Botafogo era um clube que estava praticamente na UTI e, além da lei da SAF, a compra pelo John Textor permite ao Botafogo hoje sonhar com grandes coisas, né? E aí ele vai dizendo que o John está cada vez mais apaixonado, essa parte a gente já sabe, né? Que o John se surpreendeu muito, vem se surpreendendo a cada dia, segundo o Tairo, a cada dia ficando mais apaixonado pelo Botafogo, e disse para o Tairo e para o Danilo Cacheiro, que são da Matix Investimentos, né? Da Matix Capital, que não preparamos ele bem para isso. Ele diz assim, pô, vocês não me prepararam para isso. Não esperava o carinho todo, desde o aeroporto até a data da votação da SAF. Então a gente ainda está nessa fase de fazer com que o John se surpreenda com a força do Botafogo, com a força da torcida, né? Ele vai falar da formalização, da burocracia, diz que o processo de aquisição, isso a gente também já sabe, ainda não terminou, né?
que tem os contratos definitivos que vão ser construídos, o processo de auditoria que vai ser finalizado em até 60 dias, tá certo? O valor inicial, ele vai falar sobre a dívida, né? Vai falar sobre o aporte, isso a gente já vem falando há muito tempo. A fala interessante é o seguinte, porque muita gente tem dúvidas sobre como vai ser essa questão da dívida do Botafogo. O Botafogo ainda tem dívida? O Tairo diz o seguinte, no final, o John Textor, ou a Sociedade Anônima do Futebol, que agora é 90% do John Textor, né, é responsável integralmente por todo o passivo do Botafogo. Parte desse passivo será pago já com 20% das receitas que o Botafogo gerar. Isso foi uma conquista da administração do Orcésio Melo, Jorge Braga. E a outra parte será paga com o adicional de pagamento que a SAF deve fazer ao Botafogo para cumprir com o passivo tributário. Então o Botafogo não precisa mais se preocupar em direcionar receita, penhora, para pagamento de dívida, né? Bom, sobre a estrutura de governança do Botafogo. Nesse momento, como a gente falou aqui no início, para quem está na dúvida, quem manda no Botafogo agora? Bom, nessa transição, existe um conselho de transição, um grupo de transição, com 3 pessoas do Botafogo compõem esse conselho, né, Jorge Braga encabeçando, e 2 da Eagle Holdings, né, nomeadas pelo John Textor. Após a assinatura, né, o conselho, obviamente, muda, né? Vai se criar o conselho da SAF do Botafogo, né? Com 5 membros também. Só que aí o Botafogo só tem direito a 1 membro, tá certo? Nesse conselho, 4 são da Eagle Holdings, indicadas pelo John Textor, né? E aí o John vai poder implementar a visão e o projeto que ele tem para o Botafogo integralmente, né? E aí a parte que a gente tem mais interesse é a de reforços, né? O Tairo Arruda também falou sobre isso. Diz ele à Rádio Gaúcha: estamos buscando nomes interessantes para o elenco atual. A janela não espera muito tempo. Estamos trabalhando junto ao clube por contratações relevantes, mas que não impactem o orçamento nesse período de transição, né? A gente sabe que o aporte de agora, né, na próxima semana, será de 50 milhões. Então, no vídeo da manhã já houve aqui a cobrança do canal Gigante Glorioso para que o Eduardo Freeland saiba o que fazer com essa grana que será direcionada para reforços. Que sejam reforços, como disse o Tairo aqui, interessantes para o elenco atual. Tem que ser contratações relevantes, tá? Não adianta você contratar jogador para compor elenco. Isso aí o Botafogo já tem bastante, né? Bom, gente, são as informações até o momento. Foi uma entrevista longa do Tairo para a Rádio Gaúcha, muito interessante, né? O site do Fogão Net colocou até uma grande parte dessa entrevista lá. Então acho que vale a pena você, torcedor do Botafogo, acompanhar. As notícias, as falas são sempre muito interessantes para o Botafogo. Então eu já aviso os secadores de plantão que não adianta secar. Tem secador interno, inclusive eu leio os comentários, né? Tem muito secador interno que está chateado a beça com a venda do Botafogo para a SAF. Queria ver o Botafogo no cemitério, né? Mas não vão conseguir, tá certo? A gente respeita, até vocês, né, que são contra, a gente respeita porque, afinal de contas, o canal Gigante Glorioso respeita a democracia, respeita as opiniões divergentes. A gente tem a nossa e respeita a sua. A gente exige respeito aqui também nos comentários, tá certo? E Fogão, vamos partir para cima do Novo Horizontino, partir para cima do América, que a gente merece chegar nessa semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aquele abraço para vocês, saudações alvinegras, fui!